Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Na aula passada a gente viu, fizemos análise de conjunto de aletas, né? Então a gente fez a derivação da efetividade total da aleta, dado por essa expressão aqui, né, que a gente chegou, que ela é a função da área total de base, dado por esse parâmetro aqui, né, que a gente chamou de ATOT, número de aletas e a eficiência de aleta e a área superficial da aleta, né? Então a área superficial da aleta é a área da aleta em contato com o ar. A área total, que a gente chamou ali, é a área que seria a área da base, né? Então seria essa área aqui. Então aqui a área total. E a área de base da aleta, que é esse parâmetro aqui, é essa areazinha aqui embaixo, né? Então aqui seria o AB. Aí só lembrando da definição, né? Então, a efetividade total de aleta, a gente definiu como sendo a taxa de transferência de calor total do conjunto de base. Então, aqui vai ter transferência de calor e mais transferência de calor a partir das aletas, né? Então, tem componentes aqui, componente aqui, dividido pelo que seria a taxa de transferência de calor total de uma superfície sem aleta, né? Então, isso aqui seria o Q ponto 0 tot. Esse daqui, o termo do denominador, a gente consegue estimar a partir disso aqui, né? Então seria a área, coeficiente de transferência de calor, ΔT. Se a gente estiver interessado na taxa de transferência de calor total, é só passar isso daqui multiplicando, né? Então passa isso daqui multiplicando e a gente chega no valor. Então, no exemplo anterior, por exemplo, eu falava que a efetividade total do conjunto de aletas era igual a 3, né? Então aumentava a taxa de transferência de calor em 3 vezes se comparado a uma superfície sem nada, né? Aí, então, a partir disso daqui, a gente consegue chegar no conceito de resistência térmica. Então, só lembrando lá da definição de resistência térmica. Então, bom, isolando o ΔT aqui e o Q ponto, ΔT por Q ponto, a gente chega nessa expressão aqui, que é 1 sobre área total da base vezes coeficiente de transferência de calor vezes efetividade. Então, isso daqui vai ser a resistência térmica do conjunto de aletas, né? Vou deixar o Fzinho aqui só para indicar que é relacionado a fim. Então, conforme a gente tinha discutido anteriormente, né, para a motivação do estudo de aleta, então se a gente tiver um circuito térmico de modo que a gente tenha um coeficiente de transferência de calor para gás e uma dada área, a nossa ideia então era aumentar a área, né? Mas considerando que a área de base é a área total, aí no final das contas a resistência térmica é reduzida devido à efetividade total, né? Então isso daqui equivale a um fator de correção para a área, aproximadamente, né? Então, e como a gente até comentou, né? Desejado que isso daqui seja maior que 1, senão vai estar piorando a taxa de transferência de calor. Então a gente tem uma redução da resistência térmica de convecção do lado do gás, né? Então só para fechar, né? Aí tem gente que, quando é questionado sobre resistência térmica de aleta, né? Aí tenta pensar em um circuito paralelo, né? Que, assim, em certo sentido até que faz, em certo ponto até que faz sentido, né? Então teria uma transferência de calor por aqui, teria uma resistência térmica de convecção. Aí a pessoa fala que teria uma resistência térmica de condução aqui e uma resistência térmica de convecção aqui, né? Só que aí você tem infinitas temperaturas, né, ao longo da aleta. Aí fica difícil de fazer essa consideração, né? Aí, considerando a definição aqui da efetividade total de aletas, fica bem mais simples, né? Então, isso aqui já leva em conta tanto a transferência de calor a partir da base quanto a transferência de calor a partir das aletas, né? Então fica bem mais fácil de tratar. Aí para fechar o estudo de condução em regime permanente, aí vamos ver só o caso de geometrias que são comuns, mas são casos que seria de condução bi ou tridimensionais, né? Então a gente fez a derivação a partir da equação da difusão de calor dessas duas relações aqui, né, para taxa de transferência de calor no caso de placa plana e cilindro vazado, né, cilindro oco. Aí o que a gente tem? Então a gente tem um Q ponto, a taxa de transferência de calor é igual a condutividade térmica vezes ΔT vezes um parâmetro geométrico, nesse caso aqui, né? E no caso do cilindro também, então a gente tem a condutividade térmica, ΔT e um parâmetro geométrico aqui.
Então, a nossa ideia, assim, a gente poderia reescrever isso daqui como sendo, de forma mais genérica, como sendo Q ponto, que é igual a SK delta T, onde o S é um fator de forma, ou na literatura em inglês, definido como sendo shape factor. Então, tem outros tipos de geometrias, né, que também são comuns para engenharia, só que aí cairia em problema bidimensional, né? Por exemplo, a condução através de uma curva. Então, a condução nesse trecho reto aqui a gente consegue resolver, né? E nesse trecho reto aqui a gente sabe também, né? Então, o que a gente sabe é que a gente sabe. Aí aqui como é que fica, né? Então, tem já alguns pesquisadores, estudiosos já resolveram esse tipo de problema, né? E propuseram fatores de forma para esse trecho aqui, né? Então, seria o trecho aqui da curva. Então, a gente obtém esses tipos de fator. A gente pode obter, caso a geometria seja muito complexa, a partir de solução da condução, utilizando algum pacote comercial, por exemplo, antes, né? Ou então, se a geometria não for muito incomum, como nesse caso aqui, né? Então, por exemplo, dois cilindros paralelos, esse cilindro aqui, dois cilindros paralelos, né? Aqui embaixo, cilindro e um plano paralelo, né? Aqui cilindro perpendicular ao plano e aqui N cilindros paralelos e perpendicular paralelos a um plano, né? Também. Então, para esses casos, se vocês pegarem o livro texto lá, vocês vão ver outros casos ainda, né? Então, tudo tem um fator de forma. Então, aqui tem um fator de forma para esse caso, né? Que é o cilindro paralelo a um plano. É tal que o fator de forma é função da distância do centro do cilindro até o plano, diâmetro do cilindro, comprimento e basicamente isso, né? E aqui entraria a condutividade térmica desse material aqui, né? Então, se for um oleoduto, por exemplo, enterrado, né? Então, dá para fazer uma estimativa de qual seria a taxa de transferência de calor a partir da superfície para o oleoduto, né? Aqui seria o caso de um cilindro vertical e por aí vai, né? Então, para essas geometrias comuns, mas que analiticamente cairiam em problema no mínimo bidimensional, tem algum tipo de fator de forma já, né? Aqui também, até o caso que a gente tinha comentado, né, de condução em uma curva, então está aqui no canto superior esquerdo. Aí tem um fator de forma aqui, né, que é basicamente função da largura, então uma simplificação, né? Mas se o cálculo não for muito rigoroso, tá valendo, né? Uma esfera paralela a um plano aqui na parte de baixo e aqui uma outra condição de condução em uma máquina, né? Então, por aí vai. Mas aí pegando o livro texto lá, vocês vão ver vários casos, né? Então aqui eu selecionei só 8 casos, mas pegando o livro texto lá, vocês vão ter muito mais exemplos, né? Então aqui a gente encerra a parte de condução em regime permanente para nível de graduação, né? Fiquem cientes que tem muito mais coisa para ser vista, né? Por exemplo, condução bidimensional, outro tipo de geometria, variação de condutividade térmica, pode ter efeito de anisotropia do material, né? Então, dependência da direção na qual você está considerando a condição de calor. Mas aqui a gente vai ficar mais nesses conceitos, né? Porque para aplicação de engenharia já resolve bastante coisa, né?